Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui reunidos nessa noite para mais um estudo e hoje nós estaremos falando sobre essa ferramenta de comunicação que são as mídias sociais. Como nós precisamos ter habilidade para usá-la para que nós possamos estar edificando, sendo edificados. Então, será um estudo bastante interessante. Vamos falar com o Senhor primeiro, buscando nele a direção. Paizinho querido, nós te agradecemos pela semana que se inicia, te louvamos porque o Senhor tem sido conosco, te agradecemos pelos teus cuidados, por esse dia, pelas nossas vidas, pela família, pelos amigos, por tudo que o Senhor tem feito à nossa volta, por tudo que o Senhor tem realizado em nós e através de nós. Agora, Senhor, que estaremos estudando a Tua Palavra, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos fazer um bom uso, Senhor, dessa ferramenta tão importante nos nossos dias. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com você o texto que se encontra lá no Salmo de número 15, porque nós sabemos que como as mídias sociais são algo do nosso tempo, né? Então você não encontra na palavra de Deus nenhuma relação, nenhuma fala sobre elas. Mas a Bíblia, ela por ser um livro sempre tão atual, que cuida de todas as coisas que dizem respeito à nossa vida, à nossa conduta, ao nosso testemunho e principalmente da nossa função de propagar o Evangelho, de testemunhar a respeito de Cristo, então nós temos a palavra de Deus como ferramenta para nos orientar e para nos dar sabedoria. E aí nós vamos ler o Salmo de número 15 que diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então, a palavra de Deus, ela vai, esse texto, ela vai nos ensinar que quem vive com integridade, e aí seja em qual for o ambiente, se você é um homem, uma mulher de Deus íntegro, correto, então a integridade é aquele que não está corrompido, aquele que não está maculado, mas aquele que permanece, mantém a sua forma, a forma de cristão. Então esse é um cidadão, o verdadeiro cidadão dos céus aqui na terra. E aí o texto, ele vai definir que essas pessoas que vivem assim são as pessoas que adoram a Deus com tudo, adoram a Deus em tudo que ela faz, em tudo que ela pensa, ela está sempre testemunhando ao Senhor. E o texto, que nós acabamos de ler, começa falando a questão da verdade, de falar a verdade, coisa tão difícil, tão rara nos nossos dias, verem pessoas comprometidas com a verdade, que têm compromisso em falar a verdade, ainda que isso vá lhe causar dano, prejuízo, mas que elas não compactuam com mentiras. Então, pessoas que não difamam o outro e que prezam pelo bem-estar comunitário. Então nós precisamos entender que principalmente nós, como servos e servas de Deus, que estamos aí trabalhando esse mês de missões, esse mês da família, nós queremos ter uma família abençoada, então nós precisamos ser pessoas íntegras, pessoas corretas, pessoas que não falam mal do outro, que não levantam calúnia contra o outro, Então são características que vão apontar a integridade da vida da pessoa.
Pessoas que também conseguem discernir entre o que é certo e errado, entre o bem e o mal. Então nós precisamos ter essa capacidade de discernimento entre as coisas. Pessoas que estão dispostas a cumprir aquilo que prometem. Elas não apenas falam da boca para fora, mas elas têm um compromisso com aquilo que dizem, com aquilo que prometem, porque elas são pessoas íntegras, então elas têm um compromisso diante de Deus, mas elas também têm um compromisso diante do próximo e elas trabalham para permanecer nessa verdade. Então, quando nós olhamos para o texto de Salmo, nós vemos ali Deus falando conosco quem é, né? Quem é que vai permanecer na presença do Senhor? Quem é que vai estar junto ao Senhor? Então, todo mundo quer morar no céu. Ainda que as pessoas não creiam em Deus, ninguém quer parar no inferno. Mas a gente esquece que para morar com o Senhor, para alcançar a glória, nós precisamos ter uma conduta. E essa conduta, ela é inspirada na palavra de Deus. Ela está na palavra de Deus. Então, se você segue a palavra de Deus, se você vive aquilo que o Evangelho, que a palavra de Deus nos ensina, você é um cidadão dos céus. E para nós chegarmos nos céus, nós começamos aqui na terra, nesse lugar, dando testemunho de quem somos e a quem pertencemos nesse mundo, nesse tempo presente. E aí nós vamos começar a traçar um paralelo, porque aquilo que eu sou, eu preciso ser em qualquer lugar que eu esteja, não somente dentro da igreja, mas seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na escola, na rua, no mercado e principalmente nas redes sociais, porque hoje em dia nós passamos boa parte do tempo conectados a essa mídia social, nas redes. Então, nós ali estamos o tempo todo falando, interagindo com pessoas e ali naquele ambiente virtual, nós também precisamos manter a integridade, manter a nossa conduta e a nossa postura de verdadeiros cidadãos dos céus. Então, o Salmo de número 15, né, ao descrever o comportamento da pessoa que adora a Deus, destaca o seu compromisso, acima de tudo, com o próximo. Nós temos um compromisso com Deus e também com o nosso próximo. Então, a primeira questão que eu quero abordar com você é o compromisso radical com a verdade. Percebemos que no ambiente virtual, nem todo mundo fala a verdade. Nós temos uma geração de pessoas muito felizes, né, com fotos felizes, mas que tem uma vida muito triste, uma vida que não corresponde com aquilo que é postado, com aquilo que é divulgado. Pessoas que usam esse ambiente para propagar notícias falsas, coisas que não estão comprometidas com a verdade. É como se nós esquecêssemos que ali naquele ambiente virtual fosse uma terra sem lei, um lugar onde eu posso interpretar o papel que eu quiser. Mas nós não podemos esquecer que eu e você somos servos e servas do Senhor. Somos filhos de Deus. Então nós temos um comportamento, nós temos uma conduta. Então nós vemos principalmente em alguns momentos da vida, né, social, em que há a divulgação das chamadas fake news, as mentiras, as notícias falsas. E nós, como servos e servas de Deus, não podemos, além de compactuar, nem compartilhar com essas notícias falsas. Então, nesse espaço, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que divulgamos, com aquilo que falamos, porque eu e você continuamos sendo servos de Deus aonde quer que estejamos. A segunda coisa é o cuidado com as interpretações equivocadas, né? Muitas vezes
as pessoas tomam aquela fala, aquela postagem como uma indireta. E se tomam isso como uma indireta, ela tá querendo, tá mexendo comigo, tá falando isso para mim, postou isso, foi para mim. Então, faz daquele ambiente ali um espaço de troca, de calúnias, de agressões, difamação, e aí é uma coisa muito triste a gente ver, às vezes, a nossa igreja, os nossos irmãos envolvidos nessas discussões, nesse ambiente, né? Se expondo e expondo outras pessoas. Então, nós precisamos ter cuidado para não fazer desse ambiente um espaço de troca de ofensas e acabando, né, por dar um mau testemunho, um mau exemplo. A terceira coisa, nós precisamos entender que precisamos respeitar as pessoas. Assim como eu estou falando com você, seja no ambiente físico, onde estejamos conversando, dialogando, seja no ambiente virtual, o respeito precisa existir. Eu preciso respeitar você. Não posso postar coisas que tenham brincadeiras, né, ou piadinhas que ofendam, que agridam pessoas. Então a gente precisa ter muito cuidado. E eu observo que às vezes os meus irmãos não têm essa sabedoria. Então, às vezes, as piadinhas gospel, as piadinhas políticas, as piadinhas alfinetando a altura, o peso, a cor da pele, a raça. Então, isso são coisas que nós precisamos ter cuidado, porque aquele ambiente não é um ambiente onde a gente está valendo tudo e qualquer coisa de qualquer forma. Precisamos entender que se nós somos um cidadão dos céus aqui na terra, nós precisamos respeitar as pessoas. A quarta coisa, escolha bem o que você vai postar. Eu tenho 2 contas. E uma, eu sou Lutermar e posto coisas que eu acho interessante, divulgo. E a outra conta que eu tenho, eu estou ali me apresentando como psicanalista que sou. Então eu gosto de postar coisas relacionadas à área da saúde mental, emocional. Mas eu não posso me esquecer em nenhum momento que seja como pessoa física, vamos dizer assim, ou como pessoa jurídica, um profissional, eu não posso me esquecer de quem sou. Sou serva do Senhor, tenho um testemunho, um exemplo a zelar, uma prática e uma conduta que eu devo respeitar. Por quê? Porque a todo tempo, ainda que você pense que por mais insignificante que nós sejamos, tem sempre alguém se espelhando em você, olhando para você, prestando atenção na sua postura, na sua conduta, na sua fala e que vai usar isso como referencial, que vai usar isso como exemplo. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que é postado. Não pense, a rede social é minha, eu posto o que eu quiser, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Não, tem sim. Você é uma serva, você é um servo do Senhor, você deve refletir a imagem e semelhança de Cristo, você precisa ser luz, você precisa ser sal, você precisa fazer a diferença no lugar aonde você está. Então não pense que no ambiente virtual vale tudo. Eu acho muito interessante que às vezes as pessoas falam pra gente assim, pastor, eu não vou poder estar no trabalho porque eu tive um problema muito sério. E daqui um pouco você está vendo o problema muito sério da pessoa ali na rede social. Ela não tinha a menor necessidade, né, de mentir ou de omitir, porque você é responsável por aquilo. Você tem um compromisso como homem, como mulher de Deus. Então, às vezes as pessoas se esquecem disso e vão colocando ali na rede social e aí ficam constrangidas por situações que elas mesmas provocam. Então a gente precisa ter esse cuidado, essa coerência na nossa fala, no nosso proceder. Porque ainda que eu não venha a descobrir o que você anda fazendo com a sua vida, da sua vida, não se esqueça
que de Deus ninguém consegue ocultar coisa alguma. Então, nós precisamos ser muito coerentes, nós precisamos ter muita sabedoria para estar na mídia social. Não estou dizendo que você deve, a partir de hoje, excluir o seu perfil de nenhuma rede, mas eu estou dizendo para você que você deve usar esse espaço com sabedoria, não se esquecendo de quem você é, daquilo que para que Deus te chamou, do compromisso que você tem. Então, não escreva nada que você possa se envergonhar ou se arrepender depois, né? Cuide para que as suas postagens estejam repletas de mensagens que abençoem a vida das pessoas. A quinta e última coisa que nós precisamos prestar muita atenção é o cuidado com quem você aceita e compartilha as suas mensagens. Às vezes as pessoas gostam de postar tudo, eu acho isso muito interessante. Então, se está num restaurante, ela está postando a comida que comeu. Se está viajando, ela está ali postando aonde ela está e o que ela está fazendo. E elas esquecem que, assim como tem pessoas que são os seus amigos virtuais, e nem sempre são verdadeiros amigos, né? Também tem aquelas pessoas que são oportunistas, que estão ali olhando, olha, fulano está viajando, está lá na Austrália, está na Rússia, está por aí, sua casa está vazia. Por que não fazer uma visitinha oportuna a ela nesse momento, né? Porque você está dizendo aonde, se você diz aonde você está, você também diz aonde você não está. Então, quantas pessoas têm a sua casa assaltada? Quantas pessoas têm a sua privacidade violada? Por quê? Por causa do excesso de exposição, porque a gente compartilha tudo, vai divulgando tudo na rede social. Então, ali estão as suas informações. E às vezes a gente fica, eu lembro até de um comercial que alguém chegava perto, ei, você não é o fulano de tal, CPF tal, número de telefone tal, que mora no endereço tal. E às vezes a gente fica assim, nossa, mas como é que você sabe tanto a meu respeito? Ora, não precisei fazer muito esforço, não, foi você que disse, porque é você que passa essas informações quando você compartilha na rede social. Então, às vezes a gente sabe quando que ela teve dor de barriga, quando que ela viajou, o que ela comeu, aonde ela comprou, o que ela veste, aonde ela leva os seus filhos, aonde estudam, e aí depois a gente fica reclamando de que o diabo, né, fez uma festa, fez uma arruaça. Não foi o diabo que fez, você é que deu a ele os meios para que ele pudesse entrar, porque você está convidando ele a fazer parte da sua vida, porque ali a gente pensa que é um ambiente virtual, e é de fato um ambiente virtual, mas esse ambiente virtual leva as pessoas para dentro da nossa vida, do nosso espaço físico, do ambiente concreto, palpável. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque as pessoas acabam virando vítimas, né, de roubos, de divulgação indevida. Domingo eu estava assistindo uma reportagem na televisão e vendo que uma senhora que vivia com tanta moderação, de uma forma tão discreta, como é que ela foi vítima de uma pessoa que se aproximou dela e começou a colher informações, foi muito simpática, muito gentil, e ela, diante daquela gentileza, ela foi abrindo espaço, abrindo espaço e abrindo espaço. Aquelas pessoas só queriam o seu mal, roubaram todo o seu dinheiro, se apropriaram de todos os seus bens, afastaram ela dos seus amigos, da sua rede de relacionamento, e ela acabou como? Morrendo sem que ninguém pudesse fazer nada por ela.
Então, não estou dizendo que você deve se isolar das pessoas, não estou dizendo que você não deve falar com as pessoas, não estou dizendo que você deve criar uma bolha e ficar ali dentro, mas eu estou dizendo para você que você deve usar esse espaço com sabedoria. A rede social é uma ferramenta muito boa. Nesse tempo de pandemia, como foi útil essa ferramenta? Para que o evangelho fosse propagado, para que os cultos continuassem acontecendo, para que nós estivéssemos juntos, como aproximou pessoas. Mas eu preciso usar com sabedoria. Tudo na minha vida precisa ser feito com sabedoria. Tudo na minha vida precisa estar debaixo da direção de Deus. Então, o Salmo de número 15 faz essa pergunta, né? Ele começa fazendo uma pergunta. Quem há de morar no teu santo monte? Quem há de morar na casa do Altíssimo? Quem? E aí a própria palavra responde e nos ensina: aquele que é íntegro, aquele que é verdadeiro, aquele que busca a presença de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. Não importa se você está num ambiente virtual, não importa se você está num ambiente físico, junto dos seus irmãos, numa roda de amigos, seja onde quer que você esteja, precisamos pensar muito bem como devemos agir, como devemos nos portar, como homens e mulheres que testemunham a graça e o amor de Deus, porque isso é sinal de uma igreja madura na presença do Senhor. Amém? Então vamos estar orando. Paizinho querido, te agradecemos por esse tempo de qualidade na tua presença, te agradecemos, Senhor, por essa ferramenta tão importante que está à nossa disposição e que nos permite estar estudando a tua palavra nessa noite. Mas te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que nós possamos fazer dessa ferramenta um instrumento para levar a tua palavra, para levar a tua bênção, a tua graça a milhares e milhares de pessoas. Que nós não sejamos mais um daqueles que compartilham coisas que não têm a menor serventia, que não edificam, que entristecem, que nós não sejamos aquelas pessoas que se expõem demais, que se vangloriam demais, que passam uma imagem que não condiz com a nossa verdade, com aquilo que somos como servos e servas de Deus, mas que nós possamos ser íntegros a todo tempo, sem nos contaminarmos, sem nos corrompermos com as coisas que o mundo oferece. Como diz a tua palavra, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Que nós possamos usar tudo que está à nossa disposição com sabedoria e que nós possamos buscar essa sabedoria na tua palavra, em ti, que está sempre pronto a nos dar de forma correta para que nós possamos absorver da melhor maneira. Ajuda-nos, Senhor, fica conosco, assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.